Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silvia Carla, eu faço o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, né? UFAL, no campus do Sertão, Delmiro Gouveia, e sou integrante do grupo PET Engenharias. Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de pedir a vocês que quem não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse e curtisse as nossas videoaulas, e caso vocês tenham dúvida, pode deixar mensagem no chat que a gente vai estar respondendo, ok? É, Hoje eu vou trazer uma breve explicação para vocês sobre rumo e azimuth, fazendo aí uma revisão, né, sobre esse conteúdo. De forma bem simplória e de forma clara para que como se calcula os ângulos, enfim. Dando início, né, a rumo e azimuth, o que seria o azimuth? O azimuth de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos ou geográficos, e a direção considerada. Ele é medido a partir do norte, no sentido horário, e varia de 0 a 360 graus. Como assim? Deixa eu pegar aqui a caneta. Nós temos aqui o seguinte, né? Os eixos. E aí a gente vai ter aqui os norte, sul, leste e oeste. Lembrando que aqui também pode ser com O, assim, vai depender se é português ou inglês. Enfim, ele vai estar sempre variando esse ângulo de 0 a 360 graus, ou seja, ele vai sempre começar no norte e vai passar por aqui, fechando 360 graus. Me perdoem a caligrafia, mas sempre começando aqui de 0 a 360, né? O que acontece? O azimuth, ele nunca vai ser ao contrário, ele sempre vai ter essa variação. Então, digamos que a gente tem aqui um azimuth de 45 graus. Então, a gente vai estar passando um azimuth aqui, 45 graus. Aqui a gente tem o eixo norte, e aqui sul, leste e oeste, né? Então, aqui a gente vai ter 45 graus. Esse seria o nosso azimuth. Ah, e se eu tiver um azimuth aí de 160? Então, a gente teria aqui, deixa eu pegar outra cor. A gente teria aqui um azimuth, né? Norte e sul, leste e oeste. E aí, 160. 160, ele estaria mais ou menos por aqui, né? Que aqui 180, né? E aí, a gente teria aqui 160. Então, o nosso ângulo, ele estaria passando esse aqui, ó. Digamos que aqui tenha 160 graus. Está um pouquinho fora de escala, mas é isso, tá? Porque aqui teria 180 até aqui e até aqui o nosso 160. Ou seja, não é regra, tá? Mas para memorizar isso aqui, eu sempre assemelho a um relógio. Então, para mim, o azimuth, ele varia, ele anda de acordo com o relógio, tá? Ele faz sempre nesse sentido horário. E aí, a gente tem o relógio aqui, né? 12, 3, 6, 9. E aí, que seria o nosso norte, sul, leste e oeste. Então, ele vai sempre no sentido horário, no sentido do relógio, fechando 360 graus. Eu memorizei e estudando, tentei aprender o azimuth dessa maneira. Então, dá certo, não é regra, claro, mas fica essa dica se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade. E aí, aqui tá a representação dos ângulos, né? Porque foi como eu mostrei aqui os desenhos. Então, como eu expliquei, né? Aqui, ó, esse azimuth, ele 30 graus e 15 minutos. Então, aqui ele tá num ângulo de 30. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Ele vem aqui, ó, 30 graus, esse aqui. Então, ele vai estar passando aqui, ó. Tá vendo? 30 graus e 15 minutos, sempre começando do norte. Esse aqui, 120. Então, ele vem daqui e faz a rotação no sentido horário, sentido do relógio, passa por 90, 120. Mesma coisa para cá, né? 210 graus. Então, ele começa do norte e vai até 210 graus. Aqui seria 180 e aqui acrescentaria,
ficaria 210. Mesma coisa se fosse aqui, 310, né? Ele é esse ângulo aqui, então ele começa do norte, vai dando giro em busca de 360 e parou no seu ângulo. Então, esse aqui é o nosso azimuth. Lembrando que tem os quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, também no sentido horário, para fazer essas representações. Então, basicamente, o ângulo aqui de 30 e 15 graus, ele estaria no primeiro quadrante. Esse outro ângulo estaria no segundo quadrante. E aí, assim sucessivamente. E o que seria o rumo, né? O rumo, ele é o menor ângulo formado pela meridiana, que materializa o alinhamento norte-sul e a direção considerada. Ele varia de 0 a 90 graus, sendo contado do norte ou do sul, por leste ou oeste. Como assim, né? Nós vamos ter o ângulo, diferente do azimuth, que varia em 360. O rumo, ele só vai variar de 0 a 90, ou seja, ou ele vai estar aqui nesse primeiro quadrante, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui no terceiro, ou aqui. E aí, esse sistema do ângulo, em função do quadrante em que se encontra, o valor numérico do ângulo, ele vai estar sempre acompanhado dessas nomenclaturas aqui, né? Ou seja, quando vocês verem noroeste, sudoeste, sudeste, enfim, quando ele vê eles acompanhando sempre essas nomenclaturas, quer dizer que indica um rumo. O azimuth, ele nunca vai ter. O azimuth, ele sempre vem, ó, na especificação sozinho. Então, ele vem só o ângulo tal, 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 ó. Já o rumo, ele vai estar sempre acompanhado dessa definição, de uma sigla, né? E aí, como que se dá para encontrar esses ângulos? No caso, digamos que a gente tem um ângulo aqui de 30 graus e 15 minutos, né? Noroeste, né? Do norte para o leste. Então, a gente vai estar calculando nesse primeiro quadrante aqui. Ou seja, digamos assim, ó. Quando ele é noroeste, então ele vai vir daqui para cá. Então, é noroeste. Aí ele vai dizer, é sudoeste. Então, sudoeste ele vai vir daqui para cá. Então, vai ser sudoeste. Porque ele sempre vai estar variando de 0 a 90. Né? 90 graus, de 0 graus a 90 graus. Então, quando ele disser sudoeste, então vai ser nesse sentido aqui. Horário, né? Vai ser sudoeste. Que caligrafia perfeita. E aqui vai ser, digamos que noroeste, né? Aqui, ó. Então, ele vai estar sempre acompanhado dessas siglas. Ele sempre vai estar variando ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Horário e anti-horário. Chega, que triste. Ele vai estar sempre variando nos dois sentidos, variando de 0 a 90 graus. E aí, a dica, né, é exatamente essa, que ele vai estar sempre acompanhando por alguma sigla, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente tem... Quando a gente tem 30 graus e 45 minutos, como nesse exemplo aqui, do sul para o leste, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, saindo do sul, então ele vem fazendo aqui esse ângulo de 30 graus e 15 minutos. Então, sempre no sentido anti-horário. Tá, mas e como seria o azimuth, né, para esse ângulo? O azimuth, ele ia vir do norte até aqui. Então, o azimuth seria esse ângulo aqui. Certo? E a mesma coisa para cá, ó. Aqui, vocês podem ver que todos esses ângulos aqui, ele tem o mesmo ângulo, só que ele tá no quadrante diferente. Esse aqui tá do norte para o oeste, esse aqui tá do norte para o leste, do sul para o leste e do sul para o oeste, certo? Então, essa direção que indica o sentido do seu ângulo. Existem essas relações, né, de
cálculos tanto para o rumo como para o azimuth, onde é que, ó, no primeiro quadrante, o nosso rumo ele vai ser sempre igual ao azimuth, certo? Então, aqui, porque o azimuth ele vem para cá, desvariando de 0 a 90, então o rumo vai ser igual. No segundo quadrante, a gente vai ter sempre 180, que o rumo, nosso rumo, ele vai ser igual a 180 graus menos o nosso azimuth. Então, a gente consegue descobrir esse valor aqui, tendo o valor do azimuth, então fazendo a relação inversa, né? No terceiro quadrante, o rumo, ele é igual ao azimuth menos 180 graus, certo? Porque ele varia, começa aqui e varia 180 graus, né? E aqui no quarto quadrante, o nosso rumo, ele vai ser 360 graus menos o nosso azimuth. Sempre o que eu estava explicando anteriormente, que ele vai aqui de 0, o rumo, ele começa aqui, é 360. Então, para a gente descobrir o nosso rumo, a gente só faz aqui, nesse quadrante, 180 menos o valor desse azimuth aqui. Ok? E aí, existem algumas medições, né, de distância. Os equipamentos para fazer essas medições, ele é feito através de trenas e o distanciômetro, ele é parecido com a trena a laser, então são alguns equipamentos. Lembrando que existem erros durante essas medições, porque existe a questão ação do vento, dilatação do equipamento, enfim, sempre tem erro humano, falha, nem sempre são precisos. E aí, essas medições de distância, elas podem ser feitas de um lance único, onde você vise aqui e você faz essa medição e depois essa. E aí, você consegue tirar o valor daqui dessa inclinação, certo? Que seria essa aqui, com o DV aqui, o DH. Então, por relações trigonométricas, você consegue tirar esse valor. Tem a medição com vários lances, onde você coloca uma régua, né? E aí, você vai visando e passando, aqui no caso seria uma trena de 20 metros, então a cada 20 metros você põe uma régua, e aqui mais 20 uma régua, e a soma dessas medidas, né, vai dar o seu, a soma dessas medidas vai dar o seu comprimento. Nesse caso aqui, a gente somaria esses quatro, daria 85 e 35, né? 20, 40, 60, 80 e 8 e 35, isso seria o valor desse comprimento aqui todo, tá? Então, tem essas duas questões de medida. E as mais utilizadas, aí, questões de pavimentação, as outras coisas, é a medição por teodolito, que é o equipamento mais preciso, onde ele faz a medição angular. Porque essas outras medições aqui, elas são medições lineares, né? Você vai ter medições retas. Já com o teodolito, ele vai lhe dar a medição em ângulo, e essa medição, ela é feita através da sua estação, né? A sua estação total é onde está o seu teodolito, ele vai estar alocado. Você tem sempre a visão da ré e depois a visão da avante. Sempre nesse sentido. Olha a ré, depois a avante. Certo? Aqui tem um esquema, né? Como seria essa medição de maneira horizontal? Tem aqui o equipamento, o teodolito. E aí, ele vai estar visando um ponto, que vai ser a ré. E depois ele vai estar visando a avante. Então, aqui a gente teria a medição desse ângulo BAC. A medição vertical, ela é utilizada através do seu plano horizontal. Então, você vai estar aqui num plano horizontal. E aí, quando você olha para cima, você vai ter essa medição. Então, ela vai estar no sentido positivo. E se você tiver um terreno desnivelado, você vai estar olhando para baixo, vai ter no sentido negativo. Com isso, eu trouxe, né, para a gente colocar em prática a questão desses ângulos. Uma questão para que a gente possa treinar um pouco, né? Correlacionar. Então, como que a gente calcula, né? Exemplificando o que foi dito. Cadê? Nós temos um rumo de 35 graus. Ele está do norte para o leste, né? Então, aqui a gente tem o norte, sul e o leste. Quanto que vale esse rumo no meu azimuth? Né? Então, 35 graus de... Aqui é o exemplo.
35 graus aqui, então ele tá mais ou menos aqui, né? Porque ele tá nesse quadrante aqui, primeiro quadrante. Então, ele vem e passa aqui. Esse é o nosso azimuth, o nosso rumo. Aí, qual seria o azimuth? O azimuth, a gente sabe que ele vai sempre do norte, né? Fazendo 360 graus. Então, esse azimuth, deixa eu apagar aqui, ele será, né? Ele é igual ao meu rumo. Ou seja, nós vamos ter aí que o rumo de 35 graus vai ter o mesmo azimuth de 35 graus. E como seria... deixa eu apagar aqui. Qual seria para 61 graus, né? Para 61 graus, eu vou ter 61 graus, então ele vai estar no segundo quadrante, porque ele tá vendo aqui, ó, do sul para o leste. Então, ele vai estar no segundo quadrante. Então, ele vai começar do sul, porque ele tá dizendo que ele começa a contar do sul e vai para o leste. Então, ele passa aqui, ó, 61 graus. Então, esse aqui é o meu rumo, de 61 graus. E aí, qual o valor do meu azimuth? O meu azimuth, nesse caso aqui, ele vai vir do norte até aqui. Então, eu vou ter 180 menos o valor do meu rumo, que é 61. 180 porque ele vinha até aqui menos esse, né? Então, o meu azimuth, ele vai ser 180 menos 61, que vai dar 119 graus, certo? Então, a gente consegue achar esse azimuth. Qual seria... deixa eu apagar aqui. Qual seria o próximo, né? Então, a gente teria aqui 44. Vou fazer outra aqui. Norte, sul, leste, oeste. Então, a gente vai ter aqui do sul para o oeste 44 graus. Então, ele vem mais ou menos aqui. Nesse sentido aqui, 44 graus. Então, aqui teria 44 graus. Qual seria o meu azimuth? O azimuth, ele vai variar do norte, né, nesse sentido. Então, ele viria até aqui. Então, seria 180. Vou pegar outra. Seria 180 mais 44. Né? Que nesse caso aí, a gente vai ter 180 mais 44, um ângulo de 224 graus. Esse aqui. Para 18, né? De norte para oeste. Então, aqui ele vai começar no norte e vai vir para o oeste aqui, 18 graus. Então, ele é esse ângulo aqui, 18 graus. Então, qual o valor do meu azimuth? O azimuth, ele vai vir daqui até aqui, então, vai ser 360 menos 18, que no caso vai dar 342. E aí, aqui a gente já tem outro, ó. Quando vê que é noroeste, a gente já sabe que eles são iguais, né? O rumo é igual ao azimuth no noroeste, então, a gente já sabe que vai ser 61. Certo? Eu vou fazer uma próxima aula, um próximo vídeo, mostrando a vocês mais questões de como a gente pode estar resolvendo, né? Pra gente treinar isso aí. E qualquer dúvida, vocês podem comentar, podem deixar aí, podem perguntar. Podem entrar também nas nossas redes sociais, né? Nos nossos canais. E é isso. Obrigada aí pela aula, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão nossas orientações, né? Nossos tutores. E qualquer coisa, estamos à disposição.